João capítulo 3, Evangelho segundo São João, capítulo 3. E nós vamos dar continuidade à saga de Jesus em direção à sua crucificação, o seu ministério aqui exposto às suas principais lições. Esse é o propósito desse tempo de Quaresma, entendermos as lições do nosso Mestre, andarmos nos seus passos, andarmos nos seus caminhos e aprendermos com Ele, e aprendermos não só sobre Ele, aprendermos com Ele sobre nós, a respeito da nossa vida, quem nós somos diante do espelho da sua glória. No capítulo 3 do livro de João, nós vamos ler o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, repita comigo, Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, repita comigo, uma autoridade entre os judeus. Agora escute, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Estão lembrados? Estão lembrados? O texto que nós lemos, acabamos de ler. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento, preste atenção. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, por quê? Temendo que suas obras sejam manifestas. Para quem pratica a verdade, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha só, que texto maravilhoso. Mas quando a gente enxerga esse texto dentro de um conjunto mais amplo no pensamento de João, que eu chamaria aqui de pensamento joanino, vocês sabem que há 4 evangelhos inspirados, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles seguem mais ou menos estruturas parecidas, tá? E aqui João, ele tem um foco mais específico em Jesus, aqui, esse que era seu amigo próximo, em uma leitura até mais poética, até mais filosófica. Esse evangelho de João parece fazer em alguns momentos algumas ligações entre trevas e a ideia da noite. Noite como trevas, mas a noite também na expressão de trevas espirituais. É interessante que hoje nós vivemos em cidades super iluminadas, tá? Como essa, super iluminada à noite. Isso de uma certa maneira, há quem diga, né, há quem estude a criminologia, há quem estude segurança pública, que a iluminação é uma das maneiras de se evitar a ação de criminosos,
Por quê? Porque a luz traz à tona o ato ilícito com muito mais facilidade. Não é à toa que os que traem, geralmente traem à noite. Não é à toa que os que roubam, geralmente roubam à noite. Eu estou falando geralmente. Porque a noite talvez expresse não apenas a poesia da lua dos enamorados, mas a lua expressa também essa ideia de trevas. E é muito interessante o que acontece nesse texto, que Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite. Ele vai se encontrar com Jesus à noite, depois de um conjunto de fatos que havia acontecido, muito provavelmente no mesmo dia. Semana passada, eu não estive às 4, mas o mensageiro que trouxe a palavra deve ter trazido o texto em que Jesus entrou no templo, estão lembrados? Que é o capítulo 2 aqui, o 2 do mesmo evangelho. Ele entra no templo e ele, quando chega no templo de Israel, ele fica irado, porque ele vê mercadores vendendo mercadorias em um lugar que estava sendo reservado para a adoração dos estrangeiros. Preciso explicar-lhes, como fiz domingo passado. O templo dos judeus era um templo etnocêntrico. O que é que isso quer dizer? Era um templo que tinha um sentido para aquela etnia, para aquele povo. O povo judeu sempre se viu como o povo escolhido, visto que Deus escolhera o pai dos judeus, que era Abraão. E essa ideia de povo escolhido funcionou na história como uma cola social. E o templo de Israel era um templo em que só quem podia entrar nas suas diversas áreas internas era o povo judeu. Em uma área mais externa, porém cercada, entravam todas as pessoas que ofereciam sacrifício. Havia uma área mais santa, que só os sacerdotes podiam entrar, e havia uma área mais santa ainda, como se fosse por detrás desse telão aqui, que apenas uma vez no ano o sumo sacerdote entrava. O sumo sacerdote seria o líder de todos os sacerdotes, entrava uma vez no ano para estar na presença da Arca da Aliança, o símbolo da presença manifesta de Deus, né? Então havia fora do templo um grande pátio, que era conhecido como Pátio dos Gentios. E o Pátio dos Gentios era exatamente um lugar que Deus previu desde o início, que está ligado exatamente com o Salmo 107. Estão lembrados do Salmo que nós lemos? Deus chamará do Oriente e do Ocidente povos para adorarem. Então, a ideia de Deus em Cristo Jesus é tornar a fé algo não monocêntrico ou unicêntrico, ou seja, como se a fé no Deus da vida, no Deus vivo, ficasse circunscrita à experiência cultural de Israel. Então, é como se Jesus ele viesse inaugurar um policentrismo cultico, ou seja, que o culto a Deus passaria a ser algo não mais restrito àquele lugar específico que era o templo de Israel. Por isso que o pátio externo do templo, ele servia também de prefiguração, servia também de sinal para mostrar que povos de outras etnias, de outras línguas e nações, que não eram descendentes de sangue do povo judeu, tivesse ao menos a experiência de estar no templo e ali de alguma maneira louvar ao Deus dos judeus. Então, Jesus no capítulo 2, ele vai mostrar-se irado, não com o comércio em si, né? Alguns assim mais com a tendência mais à esquerda, vai dizer, está vendo como Jesus era anti-comércio, anti-mercância? Na realidade, o centro desse texto não é isso. O centro da ira de Jesus é porque os judeus, que já tinham o templo para adorar, estavam ocupando a área dos não-judeus, com suas barracas de troca de câmbio e com suas vendas de animais para sacrifício. Então Jesus entra descendo, entendeu? Com um chicote na mão para expulsar o povo do seu próprio povo. Observa, gente, que é muito interessante. A maneira como Jesus abordava outros povos que não os judeus era muito mais singela e amorosa do que o próprio povo, porque o próprio povo mostrava-se, primeiro, extremamente etnocêntrico, achando que a salvação só pertenceria a eles, e era um povo extremamente orgulhoso de si mesmo, orgulhoso de cumprirem a lei de Moisés. Então aqui o que é que acontece? Acontece esse episódio à luz do dia, Jesus entrando no templo, que eu estou falando está no capítulo anterior, capítulo 2, e aí alguém ou alguéns, né, usando essa expressão, alguém está observando o que Jesus está dizendo, né? A autoridade que ele teve de dizer, o que é que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Como se dissesse, vocês estão tirando dos estrangeiros a casa do meu pai, o espaço na casa do meu pai para outros povos precisa ser aberto. E aí, diante daquela ação em que Jesus confronta o seu próprio povo em razão do seu etnocentrismo, em razão exatamente do seu orgulho religioso, tem gente observando ele. Tinha sempre gente observando Jesus, mas
uma personagem especial na história está observando, e o nome dele é Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, ou seja, alguém autorizado pelas altas estruturas da religião judaica, pelo conselho do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de sacerdotes, de fariseus e de saduceus, e Nicodemos era um dos seus grandes. E Nicodemos, vendo o acontecimento de Jesus expulsando do templo, tá? Do pátio do templo, o próprio povo judeu, no sentido de que aquele lugar pudesse ser utilizado por pessoas de outras etnias e nações que adorassem a Deus, levanta-se uma pergunta em Nicodemos. E é essa pergunta que ele vai fazer a Jesus aqui no início do capítulo 3. É como se Nicodemos pensasse: poxa, eu aprendi a minha vida toda que a salvação é para os judeus. Eu aprendi a minha vida toda que a salvação é pelo cumprimento da lei. É por isso que Nicodemos, de manhã, de tarde ou de noite? Estão atentos ao texto? De manhã, de tarde ou de noite? Ou seja, isso aqui não está à toa. Nicodemos vai à noite, talvez com medo da patrulha religiosa. Ele não quer ser visto, mas ao mesmo tempo, o que é que nós vemos nesse texto? Uma grande autoridade religiosa, extremamente consciente de todas as implicações da sua própria religião. Ele está em trevas ainda. A expressão dele ir à noite é a expressão de alguém que está em trevas. E Jesus vai falar através de suas perguntas, vai conduzir isso, sabe, de uma maneira e que o próprio Nicodemos, no decorrer da história do Evangelho, a gente vai ver que Nicodemos, enfim, ele parece compreender, mas não é agora o caso. Então, irmãos, o que é que eu quero trazer desse texto importante? 3 perguntas que são feitas e 3 respostas que são dadas por Jesus, né? A esse sábio, tá? A esse grande pensador, a esse grande mestre. E aí, se a gente volta para o capítulo 3, nós vamos ver aqui no verso 2, vamos ver no verso 2 novamente. Abre o texto, é bom a gente estar conversando com o texto, para não se perder aqui em suposições. Havia um fariseu, Nicodemos, chamado Nicodemos, uma autoridade, ou seja, não era um Zé Ninguém, sob o ponto de vista religioso. Não era um novo convertido. Não era alguém que tinha simplesmente nascido na religião. Era uma autoridade religiosa. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Ou seja, não sabemos se isso aqui é uma ironia. Não está claro aqui se isso é uma ironia. Tá? É possível que seja uma ironia, é possível sim que seja uma ironia, mas o fato é o seguinte: Nicodemos, ele observa o que Jesus está fazendo em Jerusalém, ele prega com autoridade, e ele vai ao encontro também de pessoas de outros grupos religiosos. Ele se compadece dos pobres, ele se compadece dos doentes, ele se compadece dos estrangeiros, ele se compadece dos fracos, e aquilo chama uma profunda atenção. E ele disse: olha, tu és mestre em Israel, tu só podes ser alguém muito especial da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Aí Jesus vai dizer o seguinte, tá? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquela afirmação, irônica ou não, em forma de uma pergunta, tá? Demonstrando que ele até reconhecia o poder milagroso de Jesus, e eu creio que muitos reconhecem o poder de Jesus, a autoridade verbal de Jesus, a autoridade moral de Jesus. Isso não é difícil que as pessoas reconheçam, mas Jesus olha para ele e, já conhecendo o seu coração, como se dissesse: esse cara quer crescer em cima de mim. Ou esse cara está aqui me bajulando, achando talvez, tá, que as coisas vão se tornar mais fáceis para ele, ou de alguma coisa. Aí ele olha para Nicodemos, né, meio que respondendo uma pergunta implícita, porque Deus não dá respostas que ele não saiba que nós estamos perguntando, ainda que implicitamente no nosso coração. E aí Jesus olha para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é o seguinte, eu vou lhe dizer a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo. E aí logo vem à cabeça de Nicodemos, como um bom judeu, que o fato dele ter nascido da descendência de Abraão, o escolhido,
lá no Velho Testamento, ele estava automaticamente salvo. Ou seja, aquele nascimento natural do ventre da mãe dele, que veio de uma mãe, que veio de uma mãe, que veio de uma mãe, até chegar em Sara, esposa de Abraão, era a condição, era condicionante para aquela salvação. Gente, é muito interessante o quanto a religião pode se tornar algo extremamente pernicioso e perigoso. Escutem o que eu estou dizendo, com todo respeito. A religião pode se tornar algo extremamente pernicioso e perigoso quando nós confiamos nos nossos antecedentes. Quando nós confiamos que vimos de certo lugar. Eu conheço muita gente que hoje vive uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, que são filhos ou netos ou bisnetos de grandes homens e mulheres de Deus. Na realidade, parece que nós entendemos a nossa relação com Deus como algo que recebemos como herança, que nunca poderá ser tirada das nossas mãos, quando na verdade não é. A confiança de Nicodemos estava em quê? No direito que ele tinha do sangue, pelo ius sanguine, pelo direito de sangue, de ser descendente de Abraão. E Jesus sabe que esse questionamento que ele está fazendo, como se dissesse assim, tu estás trazendo novas teorias, tu estás trazendo novas formas de abraçar inclusive os estrangeiros, tá? Afinal, o que é preciso para ser salvo? Será que nós é que não somos o povo salvo, porque somos o povo que Deus escolheu em Abraão? Aí Jesus diz, olha, você vai ter que nascer de novo. Jesus então quebra toda a lógica de uma salvação vinda dos antepassados, de uma salvação onde a gente confia nas práticas dos nossos pais, de uma salvação que a gente acha que tem porque a gente acompanhou os nossos pais na igreja quando éramos pequenos, de uma salvação que a gente porventura vem a ter por algum direito religioso, até um direito denominacional. Há igrejas hoje, escutem, há igrejas hoje, igrejas históricas no Brasil, que elas estão diminuindo a cada tempo, elas estão em platô, porque o que nós temos não passa nada mais, nada menos de uma manutenção de filhos de crentes, onde não há uma multiplicação saudável na direção de uma necessária exposição dessa palavra para todos os povos, inclusive para nós. Eu acho que as pessoas que mais têm que estar ligadas nesse texto somos nós que estamos dentro da igreja. Porque nós corremos grandes riscos. Nós corremos grandes riscos de acharmos que estamos, de alguma maneira, com o passaporte carimbado para o reino de Deus, quando de fato nós não estamos. Ou quando porventura nós não estamos. Isso é um grande perigo. Nicodemos estava confiando absolutamente no fato dele ser judeu e mais ainda, vou mais longe, não no fato de ser judeu apenas, mas no fato dele ser um judeu mestre, um conhecedor profundo das escrituras judaicas e um conhecedor profundo da teologia do seu povo, tá? Daí, gente, eu quero dizer uma coisa, com base em Nicodemos eu posso dizer uma coisa para vocês hoje sem medo de errar. Há milhões e milhões de pessoas que sabem a Bíblia de cor, mas ainda não encontraram o caminho do reino dos céus, porque não nasceram de novo. Há milhões e milhões de pessoas que sabem o Evangelho, gostam dos cultos, gostam de missas, gostam da Eucaristia, gostam de participar de cultos e celebrações e festas, mas ainda não tiveram a experiência de nascer de novo. Porque, de uma certa maneira, o novo nascimento não brotará enquanto o orgulho religioso não sair do nosso coração. Enquanto o orgulho de sermos o que pretensamente nós achamos que somos, não nos abandonar. Então, Jesus está ali, conversando com o mestre, ele vai dizer, você tem que nascer de novo. E esse nascimento não é nascimento da carne, não é nascimento da sua mãe, não é nascimento porque você é descendente do pai Abraão. Você tem que nascer de novo. Então Jesus já cria ali um ponto de tensão que eu quero criar com todos os que me escutam agora, para que nós tenhamos acesso eterno ao novo céu e à nova terra que está preparada pelo Senhor Jesus. Nós precisamos nascer de novo. Eu nasci do meu pai e da minha mãe no dia 26 de maio do ano de 1972, não calcule a minha idade agora, deixa para depois do culto. Eu nasci no dia 26 de maio de 1972, mas eu nasci de novo no ano de 2005, aliás, de 1995, eu nasci de novo ali. Foi ali que eu nasci de novo. E aí ele vai fazer uma segunda pergunta, essa sim é irônica, essa sim é recheada de ironias. Quando ele olha para Jesus,
e vai dizer assim, tá bom. Como é que alguém pode nascer de novo sendo velho como eu? Nicodemos provavelmente era um homem acima de 50, 60 anos, posto que para ser membro do Sinédrio eram sempre anciãos, 60, 65, talvez mais um pouco do que isso. E ele vai dizer assim, como alguém pode nascer de novo sendo velho como eu? É claro que eu não posso entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, né? É lógico, não é que não, né? Senão você vai matar a sua velha, né? Você vai voltar para a barriga da sua mãe. É lógico que não. Daí o tom irônico dessa pergunta. É lógico que Jesus não estava falando sobre isso. É lógico que Jesus não estava falando sobre isso. Mas essa ironia, então, é respondida de uma maneira extremamente categórica, quando Jesus vai nos dizer aqui, no verso 5, me acompanhe, eu digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus vai usar aqui um paralelo carne-espírito, água-espírito, e uma pesquisa mais aprofundada desse texto vai nos dar pelo menos duas opções, que elas não são necessariamente antagônicas, mas alguns pesquisadores do Novo Testamento vão dizer o seguinte, quando Jesus está falando de água, provavelmente ele esteja falando da própria realidade do nosso nascimento, quando somos gerados no útero da nossa mãe, em meio a uma grande quantidade de líquidos, né? O líquido amniótico do qual nós nos alimentamos, para que então tenhamos a possibilidade de nascer com vida, tá? Alguns até cogitam a ideia, nesse momento, do nascimento, realmente do nascimento humano, e não é incomum, né, mulheres? O que é que leva vocês para o hospital para ter menino? Estourou a placenta. Ou a bolsa, né? E a bolsa é o quê? O que é a bolsa? Tá, e tá tudo ali, né? O que é que cobre o líquido? O que é que contém o líquido? Como é o nome da bolsa? Tem algum médico aqui? Não. Tá, então deixa pra lá a placenta. Eu tive 3 meninos, mas não pari nenhum, tá? Então vamos lá, preste atenção. Uma das coisas que acontecem, eu me lembro que nosso primeiro filho, Samara teve uma placenta que começou a pingar, né, sem ela perceber, e o nosso filho Serginho ele entrou em sofrimento, nasceu com a cabeça desse tamanho aqui atrás, já em sofrimento. Mas Jesus pode estar se referindo a exatamente esse rompimento, quando se diz agora é hora de nascer da carne. Outros vão usar esse texto para falar do batismo. Eu tenho um grande problema em atribuir isso a essa água, ao nascer do batismo, por duas coisas. Primeiro, porque o batismo na teologia cristã, ele não salva. O batismo, ele é uma expressão da salvação, que ocorreu antes. Ou seja, o batismo é um ato público. O batismo é um ato de confissão pública daquilo que aconteceu privadamente no meu coração. Por isso que nós valorizamos muito a ideia do batismo consciente. De alguém que diz, eu tenho consciência dos meus pecados, que Jesus é Senhor da minha vida. Então eu tenho muito problema em achar que isso seja a água do batismo, e eu prefiro entender que Jesus está fazendo exatamente esse confronto, nascer da carne, a água, nascer do Espírito, pelo sopro do Espírito. Ele está falando então que esse segundo nascimento é este que me dá acesso ao reino de Deus, e não o primeiro. Mas por outro lado, eu preciso nascer do primeiro também. Por quê? Porque Deus não salva seres etéreos. Deus salva humanos. Então, eu nasço na minha humanidade, na profundidade da minha humanidade, e sou salvo no meio da minha própria humanidade, caída e agora restaurada pelo Senhor. E aí Jesus vai falar de uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim, ele vai tentar
explicar. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que coisa linda, Jesus vai usar uma expressão muito interessante, o vento. A gente não consegue ver o vento, mas a gente sente o vento. A gente não consegue ver a brisa que bate nos nossos rostos e que balança os seus cabelos. A gente não consegue vê-la, mas a gente consegue senti-la, percebê-la. E Jesus está falando aqui, gente, que quem é nascido do Espírito é aquele que é conduzido pelo vento do Espírito. Inclusive, a palavra grega para vento e para espírito é a mesma, pneuma. Ser nascido do Espírito é ser conduzido pelo Espírito. Eu vou dar para você uma expressão que vai te ajudar a entender o que é nascer de novo. Você foi parido pela sua mãe. Você precisa ser parido pelo Espírito Santo de Deus. Isso é nascer de novo. É ser conduzido por Ele. É ser conduzido agora por sua natureza. A natureza de Deus passa a nos conduzir. É isso que Jesus está aqui, gente, colocando na cabeça de Nicodemos, que achava assim, poxa, eu nasci da carne porque sou filho de Abraão, portanto sou judeu, como judeu sou do povo escolhido, como povo escolhido sou salvo como cumpridor dos requerimentos da lei de Deus, então eu tenho um lugar garantido. Aí Jesus vai chegar para aquele homem e vai dizer, está fora. Você está fora, Nicodemos. Meu Deus, que coisa triste. Você está fora. E eu morro de medo ao falar sobre isso, eu sou tomado por profundo temor e tremor diante de Deus. Quantas pessoas não estão vivendo a ilusão religiosa de Nicodemos dentro dessa igreja? Deixa eu falar para o meu próprio chiqueiro, do qual eu sou um dos porquinhos. Você tem que nascer de novo. E aí, gente, vai vir uma nova pergunta de Nicodemos, isso nos conduz ao fim, ele não se aquieta, e aí no verso 9, ele olha para Jesus e diz assim, mas como pode ser isso? Como entender isso? Como conhecer isso? Na realidade, Nicodemos, ele tem aqui uma própria epistemologia, ou seja, ele tem uma própria filosofia do conhecer. Para ele, aquilo não fazia sentido, não poderia ser apreendido pela mente. É tanto que o próprio sacrifício de Jesus na cruz, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, que era escândalo para os judeus. Alguém morrer no lugar deles na cruz, sendo eles partes ativas no processo da sua própria salvação, ao cumprirem os seus sacrifícios. Então ele vai dizer, como pode ser isso? Aí Jesus vai fazer essa pergunta para ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Verso 10, como pode ser? Você é mestre e não entende essas coisas? Gente, isso é tão comum que vocês não podem nem imaginar. Eu estava lendo um pouco da biografia do ex-primeiro-ministro da Holanda, o criador de uma das mais importantes universidades da Europa, a Universidade Livre de Amsterdã, Dr. Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele era pastor da igreja reformada holandesa, ali no século XIX, 1800 e alguma coisa. Ele era pastor daquela igreja, e ele simplesmente era um pastor que tinha bebido das fontes do iluminismo, e para ele a Bíblia tinha deixado de ser um livro espiritual, um livro revelado por Deus, um livro que relata milagres, intervenção de Deus na história, e passava a ser apenas um livro de ética. Imagine só um pastor reformado na própria Holanda, um pastor reformado, entre aspas, da igreja reformada holandesa, que conta a história que Dr. Abraham Kuyper, em uma das reuniões que teve da igreja, ele levantou e aplaudiu de pé um palestrante, um outro pastor, que disse, é uma grande ilusão achar que Jesus Cristo ressuscitou.
Ele levantou-se e aplaudiu. Naquele momento, homens simples e mulheres simples, sem diplomas, sem seminários, sem instrução teológica ou filosófica, fez um propósito diante de Deus: nós vamos orar para o nosso pastor, para que o nosso pastor se converta. Entendam a gravidade disso. O diabo quer que a gente se divirta com religião, gente. Ele quer nos manter ocupados com a igreja, com a religião, com dogmas. Porque ele sabe que isso é capaz de nos tirar da consciência de que precisamos nascer de Deus. Imagina vocês orando por mim em vigília: Senhor, que pastor Sérgio se converta. E ele se converteu. Abraham Kuyper se converteu e tornou-se talvez o cristão mais importante da virada do século XIX para o século XX. Escreveu muitos livros. Saiu da Holanda, foi até Princeton, nos Estados Unidos, na universidade, para pregar sobre as novas descobertas dele a respeito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que lhe dera vida no púlpito da sua igreja. Eu só estou usando esse exemplo para que você abra os seus olhos. Você nasceu do Espírito. Você sente que é conduzido por Deus na sua vida, nas suas decisões. Alguma coisa mudou na sua vida. Existe um antes e um depois de Cristo na sua vida. Há frutos na sua vida que demonstrem que o velho homem, a velha mulher, têm sido dominados e têm sido crucificados a cada dia em nome dessa nova vida com Deus. Ah, como é raro esse discurso que eu vos falo nessa tarde, irmãos. Estamos tão entretidos com as bênçãos e a prosperidade, e os dons do Espírito, e as curas, e os pula-pulas, e os cai-cais, e as experiências sobrenaturais, e estamos sendo engolidos pela ignorância do que significa ser salvo por Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: graças a Deus que eu não tenho nenhum papel nesse processo, a não ser abrir a Bíblia e dizer, como alguns pensadores disseram no passado: a Bíblia não precisa ser defendida, é como uma fera presa em uma jaula, apenas abra a jaula que ela fará o que ela foi feita para fazer. A palavra de Deus está tocando em corações nessa tarde, escamas estão caindo dos olhos de pessoas, e pessoas estão percebendo que não passam de religiosas como Nicodemos era. Aí Jesus vai dizer qual é esse caminho. É interessante que a Bíblia nos fornece vários versos encantadores. E para mim o centro da Bíblia, o centro da temática bíblica, o centro de toda a revelação é um versículo que todo mundo conhece, mas talvez pela primeira vez está entendendo em que contexto ele foi falado. João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus, calma, organiza a farra. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que é que Jesus vai responder, e aqui a gente caminha para o final. Jesus vai dizer o seguinte para nós. Ele vai dizer assim: disse Jesus: poxa, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Está falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus agora vai fazer uma ligação com um texto muito conhecido dos judeus, que é o texto que nós lemos no início do culto, que está lá em Números, que fala exatamente da serpente que Moisés levantou no deserto, para que todos os que fossem picados mortalmente, e todos nós aqui, escutem, todos nós aqui estamos picados mortalmente. O pecado é um veneno dentro de nós, e ele nos levará à morte.
Todos nós aqui. Por isso que isso é uma metáfora da realidade humana hoje. A humanidade está picada pela serpente que inoculou o veneno do pecado dentro de todos nós. Nós estamos fadados à morte. A morte eterna. Não essa morte do que vai para o caixão, a eterna. Aqui nós vamos ver então aquela serpente simbolizando, prefigurando o que Jesus iria fazer pela humanidade. O povo olhava para a serpente e obviamente Deus, que estava atuando por trás dos bastidores da história, ele operava cura no povo de Israel. Então Jesus pega um texto muito conhecido daquele tempo, mas agora ele dá um sentido muito mais poderoso, de um veneno que não mata apenas o corpo, mas mata a alma, mata a dignidade humana. O pecado mata a alma, mata a nossa dignidade. O pecado nos coisifica. O pecado é capaz de nos transformar em monstros, em bichos, em animais. Aí ele vai dizer ali para Nicodemos, e mais do que isso, o pecado nos transforma em gente orgulhosa como Nicodemos, orgulhosa do seu conhecimento como Nicodemos, orgulhosos senhores de si mesmo, irônicos, os chamados novos ateus, que são irônicos, que chacoteiam da fé alheia. O pecado nos faz senhores dos nossos próprios destinos, a ponto de nós negarmos qualquer coisa que possa ser chamada de Deus. E nós temos, gente, agora nos próximos dias, eu tenho falado para vocês, inclusive nós compramos 100 ingressos antecipadamente para garantir e reservar esses 100 ingressos para os alunos da nossa faculdade, para alunos do ensino médio, para os que desejem aqui. Eu acho que está sendo vendido, inclusive, aqui na nossa livraria, os ingressos para o congresso da Juvep, que vai acontecer durante os dias da Páscoa. E nós teremos um grande pensador, dentre outros, Dr. William Lane Craig. Eu já falei sobre isso, mas ele é um dos grandes filósofos cristãos vivos hoje, capaz de desarticular argumentos filosóficos antiteístas ou ateístas. E eu fiquei muito impressionado, porque ele pediu para não só pregar para os crentes, ele pediu uma oportunidade de pregar na Universidade Federal da Paraíba. Ele que é doutor em filosofia e doutor em teologia. E aí, conseguiram um espaço para ele pregar na UFPB, na reitoria, no auditório da reitoria. E aí eu encaminhei isso para alguns professores conhecidos e tal, e recebi de alguém, não estou lembrado quem foi, um print de uma conversa em um grupo interno da UFPB. Olha só, um grupo interno da UFPB. Um cara disse apenas isso: tenho muito medo, tenho muito receio. Olha o que esse cara disse, provavelmente ateu. Tenho muito receio de que novamente esses argumentos filosóficos a favor da existência de Deus estejam sendo trazidos para a universidade. Nós é quem somos os preconceituosos. E eu digo para é para ter medo mesmo. Porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cristãos piedosos, conhecedores de teologia e filosofia, para enfrentar falsos argumentos ateístas. Louvado seja o nome do Senhor. É para ter medo mesmo. Ora, se Richard Dawkins, o representante do novo ateísmo, tremeu nas bases e negou-se a sentar do lado de Dr. Craig, imaginem tantos outros que estão aqui, que eu chamaria de pseudocientistas, tão ensimesmados, que não admitem a hipótese de uma discussão sobre a existência de Deus dentro da Universidade Federal da Paraíba. Era o caso desse cara, cheio de si. O pecado nos pica, nos torna orgulhosos, nos torna prepotentes, faz com que nossos graus, nossos mestrados e nossos doutorados subam a cabeça, nos fazendo talvez semideuses, ou pessoas que não podem ser de maneira alguma confrontadas. Mas Jesus confronta aquele homem, e Jesus vai dizer uma loucura para aquele homem aqui, que é exatamente João 3,16. Primeiro ele diz, porque Deus amou ou seja, ele diz, Deus não amou só os judeus, Nicodemos. Deus amou o mundo, e é pelo mundo que ele morreu na cruz, não só por vocês. Isso destrói toda uma argumentação
de muitos estudiosos da religião, de que o cristianismo é uma religião ocidental. O cristianismo não é uma religião ocidental. Pelo contrário, isso é ignorância histórica. O cristianismo surge exatamente no Oriente. Os primeiros que visitaram Jesus e levaram a mensagem de que o Rei dos Reis havia nascido foram reis magos do Oriente. Cristianismo não é religião local, cristianismo não é religião culturalmente condicionada. O cristianismo, ele propõe ser um sistema de valores que explica a realidade, o homem, a vida, o porvir, o certo e o errado. O cristianismo é simplesmente, no nosso entendimento, a palavra soprada por Deus que rege, cria e sustenta o universo. E ele diz, Deus amou o... Você está falando muito baixo? Se seu time de futebol tivesse feito um gol, era melhor do que isso. Deus amou o... Mais alto, Deus amou o... Imundo é o mundo inteiro. É o grego, é o alemão, é o etíope, é o marroquino, é o turco, é o japonês, é o coreano, é o da tribo indígena, é o das tribos distantes da África. O nosso Deus ama toda a humanidade. Quis dizer isso para Nicodemos. Ele amou o mundo inteiro, aleluia! O mundo inteiro. E aí a gente vai adiante e a gente se encanta com esse verso que agora está sendo entendido dentro do contexto. É como se diz, rapaz, tu és um campeão aí do judaísmo, tu conhece todas as coisas, mas Deus não amou só vocês. Como se dissesse, é por isso que eu entrei de 4 pés lá no pátio do templo, expulsando aqueles que estavam impedindo que povos de outras nações viessem me adorar no pátio dos gentios. Salmo 107, relacionado ao que lemos, povos de onde? Do norte e do sul, do leste e oeste serão juntados. Nesse momento, em vários lugares do mundo, ou abertamente como nós, ou de maneira escondida nos porões da perseguição, há homens e mulheres que estão adorando o Deus da vida. Jesus quis dizer, agora o unicentrismo do culto dos judeus torna-se na policêntrica igreja do Filho de Deus, espalhada na face da terra, ao ponto dele dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali estarei. Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. Salvação é presente, não é troca. Salvação não é barganha, é graça. Salvação não é escolha, é receber com fé aquilo que Deus nos deu. A palavra diz que eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro, meu irmão. E abriu os nossos olhos com o Evangelho, com a loucura do Evangelho. Deus deu, Deus presenteou. Essa deve ser a expressão da vida da igreja. Nós temos que ser o povo que se dá, que se doa, que se entrega pelos outros. Não morrendo no lugar deles, porque Jesus já morreu para salvá-los, mas dizendo, eu sou uma sinalização da presença do Deus vivo na terra. Eu te amo como Deus te ama, eu te sirvo como Deus te serve, e eu quero o teu bem como Deus quer o teu bem. Essa é a máxima do cristianismo. Faça ao outro aquilo que você deseja que seja feito a você. Deseja a Ele o melhor, deseja a Ele o mais pleno, o mais bonito. Amém, gente? E aí a gente vai caminhar para o fim, quando ele diz assim, Deus amou o mundo, 3,16, de tal maneira que deu, entrega, para que todo aquele que nele crê, não o que, gente? Pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê, gente? Não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E ele vai completar, e aqui se referindo a Nicodemos, a ideia da metáfora joanina da noite expressando trevas, que ele observa muito bem aqui nesse contexto. Nós vamos ver o que Jesus vai dizer no verso 20. Olha só, para você, para mim, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam o que, gente? Manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio do próprio Deus. Amém, irmãos?